Olá, horrorizados! Como estão? Bom, como diria o autor Jay Kristoff, ele disse uma vez o seguinte: os céus nos concedem apenas uma vida, mas pelos livros vivemos 1000. Pois é, como um grande aficionado e apaixonado pela literatura, seja de qualquer gênero, eu acho bem interessante a gente chegar e comentar e conversar um pouquinho com vocês sobre livros de terror, que sim, existem muitos. E os livros de terror que viraram filmes, né? Vai ser um episódio bem legal, porque a gente tem casos muito conhecidos que muita gente, eu imagino, que não saiba nem que começou no livro e depois passou para as telonas, né? E a gente vai comentar um pouquinho agora de alguns livros que a gente gosta, que a gente já leu, ou que a gente já tem conhecimento, enfim. Estamos aqui com a Laura. Oi, meus queridos horrorizados. Estamos aqui com o Matheus Carvalho. Oi, pessoal. E com o nosso querido Douglas. Oi, outra vez, gente. Então, gente, a gente vai falar aqui sobre alguns livros, né, que marcaram a gente, livros que são, assim, mais conhecidos no âmbito da literatura do horror, né? E para começar, eu quero chamar a pessoa mais ficcionada em histórias sobrenaturais, né? Ela leu o livro do Ed e da Lorraine Warren, né? Nossos queridinhos da investigação sobrenatural, é a Laura. Ai, gente, vamos lá. O livro, né, na verdade, que eu escolhi pra dar uma lida e comentar com vocês foi Ed e Lorraine Warren, Demonologistas, que eu ganhei de aniversário esse livro. Aí eu escolhi ele pra ler e falar um pouquinho sobre eles. É o livro que fala sobre o caso da Annabelle. No livro, ele intercala um pouquinho sobre a história do Ed e da Lorraine como demonologista, né? Que, na verdade, o Ed é um demonologista, um especialista. E a Lorraine é clarividente. Ele intercala entre a história dos dois e um caso que eles investigaram. O filme, ele começa, na verdade, o livro, né, começa falando sobre o caso de Amityville, mas eu vou deixar esse caso aí pro Gali falar sobre ele. E eu vou falar um pouquinho sobre o caso da Annabelle. Que o caso da Annabelle, gente, não tem nada a ver com o filme. Por isso que o filme é uma bosta. Eu odeio o filme da Annabelle, não sei se vocês gostam. Quem gosta, por favor, revejam seus conceitos de filme, do que vocês gostam. Porque meu Deus. Que terror são esses? Só salvo 2. O 2 é perfeito. O 2 é legal, mas, tipo assim, esse filme primeiro, gente, por favor, não precisava nem existir. Podre. Sim. Podre de tudo. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Corta. Porque daí eu vou pegando. Não precisa cortar, não. O caso da Annabelle, ele é antes de Invocação do Mal, tá, gente? Ele não vem depois. Inclusive, no trailer do filme fala que é antes de Invocação do Mal. Então, pra quem assistiu o trailer, sabe. O caso, na verdade, acontece com 2 enfermeiras em um apartamento. É uma coisa que o filme tem em comum. Ele começa na casa, mas aí ele vai pro apartamento, e isso que é em comum, o apartamento. São 2 enfermeiras e um cara, né, um casal, que é esposo ou namorado de uma das enfermeiras. E a mulher, que eu não sei pronunciar o nome dela, gente, é um nome muito esquisito, que é Deirdre, não sei como. Deirdre. É mais ou menos Deirdre. Isso, é estranho, nem eu sei falar. Deirdre, uma coisa assim. Ela ganha a boneca da mãe dela, de pano, né? Porque, pra quem não sabe, a Annabelle não é aquela boneca do filme, né? Tipo, não tem nada a ver com a boneca do filme. Tipo, a boneca totalmente diferente. Ela ganha a Annabelle da mãe dela, de aniversário. E a boneca começa a mudar de posições dentro da casa. Tipo, ela deixava a boneca com os bracinhos esticados, a perninha esticada na cama, e quando voltava a perna estava cruzada e coisas assim. Ela começa a manifestação dessa forma. Então eles começam a fazer coisas para testar, né? Para ver se a boneca realmente está se movimentando, o que está rolando. Eles chegaram até colocar, tipo, coisas na janela, mudar a posição de tapete, essas coisas, para ver se era alguma pessoa entrando na casa e movendo a boneca, né?
Mas nenhuma dessas coisas funcionou porque não teve nenhuma evidência de ladrão ou pessoa de fora interferindo ali na casa. Aí o pessoal da casa resolveu chamar uma médium pra ver o que tava rolando, né? Já que a boneca tava esquisita, a boneca tava meio viva. E isso foi um dos maiores erros que eles cometeram, segundo o Ed, porque quem tava ali fazendo aquelas coisas com a boneca é o que eles chamam de um espírito inumano, que é demônio, né? Que no livro ele explica que são 2 tipos de espíritos. Os espíritos humanos, que são pessoas que faleceram e não têm a consciência de que tá morta, e daí eles continuam em um lugar que eles são apegados, e daí eles se manifestam através de algumas coisas. Esses espíritos humanos não são capazes de, tipo, levantar um móvel muito pesado ou coisas do tipo. São coisas, tipo, bater porta. Eu acho que eles conseguem. Mas os inumanos, que são demônios, que são capazes de interferir fisicamente ou fazer objetos muito pesados levitarem. E aí ele falou que esse espírito, ele enganou as meninas, né? Ao chamarem a médium pra ver o que tava rolando, o demônio enganou dizendo que era uma menininha de 7 anos que vivia ali há muito tempo, antes do prédio se tornar um prédio, e que ela era feliz e não sei o que, ela queria ser amada e propôs possuir a boneca pra morar com eles. E as enfermeiras, claramente burras, permitiram que ela possuísse a boneca pra viver ali com eles e ser amada. Então, tipo, ela permitiu que o demônio interferisse na vida deles, né? E no filme não é nada disso, gente. Quem assistiu vai saber que é totalmente diferente. O filme o cara dá a boneca de presente pra mulher grávida. A loira, nada né? A ver. E, gente, tem uma parte aqui do diálogo que fica muito engraçado, porque você fica assim... Gente, esse povo é muito burro mesmo de aceitar, tipo, que o Ed começa, vamos voltar no tempo. E ele começa falando cada passo que as mulheres fizeram, mostrando, tipo assim, cara, você é burra. Tipo assim, você aceitou que um espírito possuísse uma boneca pra viver aqui na casa, sabe? E ele explica também que uma das formas de, tipo assim, de ter a manifestação e causar coisas fisicamente é quando você permite que o demônio faça isso, né? Então elas permitiram claramente, tipo, não, vamos sim, esse é o acordo, você vai possuir a boneca, vai viver aqui feliz, todo mundo feliz. Mas não foi o caso, né? E o Cal, que é o namorado de uma das enfermeiras, nunca concordou com isso, sempre achou muito estranho. Então ele era o único que era atacado diretamente, porque ele interferia no plano do demônio, que era matar todo mundo. Mas aí, tipo, o objetivo do demônio, a partir do momento que o Cal não concordava com as coisas, tornou o objetivo dele matar o Cal primeiro, pra não atrapalhar, tipo, em tudo, sabe? Uma das coisas que aconteceram com o Cal foi de noite, que ele não sabia identificar se era um sonho ou se era real, da boneca segurando o pescoço dele e o ombro, tipo, enforcando. E ele tentava empurrar, mas era como se ele estivesse empurrando uma parede, porque não se movia a boneca. E uma outra que foi exatamente fisicamente a interferência. Ele tava, acho que saindo, foi na garagem, e daí ele viu a boneca jogada lá, e a hora que ele viu, ele sentiu como se tivesse uma pessoa atrás dele. E quando ele se virou, ele disse que um negócio arranhou o peito dele verticalmente e horizontalmente. Tipo como se fosse um leão arranhando aquilo ali, sabe? E gente, a hora que eu li o caso, eu fiquei, mano, não é possível que o filme ficou tão ruim e eles não, tipo, pensaram em pegar o caso mesmo da Annabelle, sabe? Sim. Eles chamaram o padre pra ir pro local, né, pra fazer o exorcismo da casa, do apartamento. Porque quando o Ed e a Lorraine foi lá, ela disse que sentia a presença ainda do espírito. E daí, tipo, não tava possuindo a boneca exatamente. Mas tinha o espírito ali na casa e precisava fazer o exorcismo da casa.
Porque o exorcismo da casa é diferente do que você expulsar o demônio de uma pessoa, né? São palavras positivas que eles falam em cada cômodo do local. O padre foi chamado lá, deu tudo certo, o exorcismo do apartamento. Não. Aí o Ed e a Lorraine, levou a boneca embora. Pra não ter nenhum risco de algo acontecer de novo, sabe? No caminho pra voltar pra casa, várias coisas foram acontecendo. Em curvas perigosas, o carro deles morreu, morria. Acontecia essas coisas. E daí eles pegam a água benta e dá um negócio ali, dá uma uma exorcizada, não exorcizada, né? Pra deixar, o espírito, aquieta o cu aí. Aí, depois que eles passam, faz a cruz com água benta na boneca, eles conseguiram chegar na casa deles em paz. E esse é o caso da Annabelle, esse é o caso real da Annabelle, não tem nada a ver com o filme, nada a ver. Por isso que o filme é horroroso. E eu fiquei em choque lendo, gente, esse livro é muito bom. Ele dá muitas explicações. Eu vi que o Ed e a Lorraine começaram, na verdade, pintando casas mal assombradas, que eles seriam pintores, né? Nossa. Quando eles se casaram. E daí, eles pensaram, por onde começar? Eles começaram procurando casas mal assombradas pra pintar. Aí eles pintavam, faziam um esboço, batia na casa, falava em troca do esboço, eles contavam a história dos espíritos das casas. E o foco deles também nunca foram demônios, antes de, né, tudo acontecer, nunca foram demônios, o foco deles eram mais espíritos humanos, que eles iam na casa para mostrar a luz para esses espíritos. Mas depois que eles entraram nessa de demonologistas, explodiram, né? Sim, por isso que igual você falou no início, eles dão o nome de inumano, né? Espírito inumano, que aí tem referência ao demônio, né, em si, no caso. Sim. Eu achei muito interessante esse negócio de espírito humano e inumano. Sim, verdade. Dá pra aprender umas coisas bem boas, inclusive nesse livro eles vão falando sobre as 3 fases de... Como é que é? As 3 fases Possessão? de... Oi? De possessão? Acho que é isso. Que a primeira acho que é a infestação, né? A segunda não sei o que, e a terceira é a possessão em si. Então tem essas 3 fases doidas aí. Então, assim, dá pra você aprender muita coisa sobre isso. Até, pra quem gosta aí, eu achei muito bom quando eu tava lendo lá. Bem legal. É isso que eu achei interessante. Dessas fases que você falou, no livro ele começa com o negócio da MTV, né? Aí ele fala sobre arte e aparições, né? Que é quando começam as aparições. Aí os fenômenos, conjuração, de origem, infestação e a opressão. Isso, opressão, Eles vão intercalando. E eu gostei muito do estilo do livro, a leitura é muito fácil. E como são coisas muito interessantes, para quem tá com um tempinho, vai ler muito rápido, porque o livro não é longo. O livro é bem curtinho, tem 200 e poucas páginas, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ele é longo, 268 páginas, então... para você que tá com um tempinho ali, não tá sem sono nem nada, você vai ler esse livro muito rápido. Muito rápido. E até eu que demoro com o livro, eu peguei e li rápido. Eu lembro que na época eu tava falando lá no grupo e o Sela na época falou pra mim do livro, né, que ele tinha lido e que inclusive ele falou que tinha acontecido umas coisas. Na verdade, aconteceu umas coisas, ele falou que sentiu alguma coisa mudar também quando ele tava lendo o livro. Ele até veio me zoar falando que eu iria sentir alguma coisa e ficou perguntando, mas não deu nada não. Esse livro é o livro que, pra quem escutou o episódio Acredite ou Não, eu falei sobre um dos comentários de avaliações que esse livro tem na Amazon. É sobre esse livro, mas o meu livro ele não veio com a fotinha da Annabelle solta, ele vem com a fotinha da Annabelle impressa na página do livro mesmo. O meu veio solto, mas como eu falei também lá no episódio anterior, eu peguei e dei pra... Anterior não, do Acredite ou Não 2. Eu peguei e dei a fotona. Não fiquei comigo. Despachou a fotona pro cara, gente. Mas é bem melhor o caso no livro, gente. Eu não tenho... Na verdade, eu não tenho... Tipo assim, se você for avaliar,
Annabelle não foi nada baseado no caso, né? Tipo, só pegou um nome mesmo do caso e, tipo, vamos fazer aqui acontecer no apartamento. E é isso. Tipo, não fizeram nem questão de pelo menos colocar a boneca como uma boneca de pano, botaram uma boneca de porcelana horrorosa. Verdade. Tipo assim... Eu acho que essa parte da Annabelle, deles fazerem ela assim, a boneca em si no filme, eu digo, foi pra ser mais comercializado, porque a Annabelle original, ela é muito feia, tadinha. Tipo, ela é fofinha, mas ela é feia. E aí, tipo, eles quiseram criar um negócio de ela fica demoníaca, né? Não, porque a nova não, a do filme, ela é mais demoníaca, a outra é mais fofinha. Foi pra comercializar, foi pra, tipo, viralizar, sei lá. Eu acho. Gente, com certeza. Pensa comigo. Pra gente que gosta de filme de terror, essas coisas. A gente gosta dos fatos reais mesmo, das coisas mais verídicas possíveis. Mas vocês não acham que se eles tivessem colocado a boneca fofinha como uma boneca demoníaca, não ia dar muito mais certo, dar muito mais medo do que talvez já colocar uma boneca que é horrorosa? O capitalismo é muito difícil. Você coloca uma bonequinha bonitinha, fofinha, você não tá esperando o que vem dela, sabe? Você fica lá tipo, que boneca fofinha. Agora você bota uma boneca igual eles botaram lá, você fica, essa boneca é estranha, essa boneca é do mal, você já tá esperando o que vem aí. É verdade. E tudo pra capitalismo, né, gente? Só pra arrecadar aí. Foi isso, mas... Foi sucesso o filme? Que eu não foi gosto, o quê? Então, não sei. O filme Annabelle foi sucesso? Tipo... Foi pra caramba. O primeiro foi? O primeiro ficou mó febre, todo mundo falando. Tipo, eu já sabia que a boneca não se mexia nem nada. Mas o pessoal falou que, tipo, achei que a boneca ia fazer alguma coisa no filme e ela não faz nada, só fica quieta. Falei, sim, já, né? Falei, já sabia disso. Mas Nossa, ele podia... rolou. Podia muito ter feito ela se mexer ou se basear um pouco mais no caso, né? Tipo assim, o que custa? Pois é. Mas aí, não sei, eles pegaram e conseguiram fazer com que fosse sucesso o primeiro filme lá. E, se eu não me engano, muita gente foi querer ver o segundo também, né? Ainda tava nessa coisa assim de, nossa, vai sair o segundo de Annabelle e tal. Aí foi muita gente ainda ver. Aí no terceiro, que eu acho que já tava mais fraco já. Mas o primeiro foi... é bom, o segundo é ok, dá pra... o segundo é bom, eu gostei bastante. O segundo Meu preferido. É a freira, né? Oi? Tem essa ligação, né, com a... O segundo eles dão uma introduzida na freira pra lançar o filme lixoso também. Nossa, Freira eu vi no cinema, cara. Fui com aquela... Cara, com aquele hype. Cara, eu não entendo aquela parada do sangue de Jesus tá naquele frascozinho, eu achei horrível. Mano, o pior é a estátua apontando pra onde tava. Pra mim, eu falei assim, não é possível, cara, a estátua apontando com o dedinho pra onde tava o negócio. Eu não gostei da comédia, cara, que eles fizeram no filme. Tipo, sabe, nada a ver, ficaram fazendo comédia, tipo, em várias partes. Estragou muito o filme isso também. Silêncio. Mas enfim, gente, esse é o livro, o caso real da Annabelle, que não tem nada a ver com o filme. E pra quem gostava do filme, eu acho que se ficar sabendo agora do caso real, vai ficar meio, que bosta. E tem uma coisa. Não, deixa eu falar, tem uma coisa muito engraçada nessa parte do caso da Annabelle, que foi quando eles levaram pra casa. Teve um cara que foi lá, carpinteiro, eu acho, fazer um negócio na casa do Ed e da Lorraine. E daí ele pediu pra Lorraine retirar a boneca lá do local pra ele poder continuar com o trabalho, né? Aí ela teve que retirar porque o Ed não tava lá. E daí antes de retirar, ela fez a bênção lá, passou a água benta nela e na boneca e tal. Aí a hora que ela pegou na boneca... antes disso ela tinha perguntado se o cara queria fazer isso também, né? Se benzer e tal, passar água benta e tal. E ele falou que não, porque ele não acreditava nessas coisas e tal. Aí a hora que a Lorraine pega a boneca no colo pra tirar ela de lá, o gato dela fica em prantos, tipo, surta, grita muito e não sei o que. Ele só acalma quando ela abre a porta pra ele ir sair do quarto e ir pra um local com luz. Aí na hora o cara pegou um frasquinho de água benta e se benzeu.
O medo que o cara teve, cara. Paralisou. O boneco. Então, mas tem uns casos dos demonologistas dos Warren, que são bem bizarrinhos mesmo, e o que eu vou falar daqui a pouquinho, ele é um dos casos que a Laura leu sobre também, né, no livro dela, e assim, eu vou abrir um pouquinho uma discussão aqui antes de eu falar um pouco do meu caso, do meu livro. Gente, os Warren, a vida deles inteira, e principalmente depois que existiu esse universo da Invocação do Mal, eles sempre foram muito questionados em relação ao quão psíquicos e com esse dom aí do sobrenatural que eles realmente têm, o quão charlatão eles são. Muita gente questiona isso, acho que, não sei, a Laura como conhece mais o universo, o Douglas também, porque eles leram os livros de fato, né, não sei o que eles acham em relação a isso, o Matheus também, que assistiu os filmes, enfim, porque, tipo, tem sempre uma polêmica em relação aos Warren, tem gente que defende, tem gente que critica, falando que eles eram oportunistas, e tem gente que realmente acredita que eles tinham os poderes sim, eles tinham dom sim, eles faziam o que eles podiam para ajudar as pessoas em agonia sobrenatural, vamos dizer. Antes de começar a falar a minha parte, o que vocês acham dos Warren? De verdade. Cara, eu acredito. Eu também. Eu acredito porque não é uma coisa que eles procuravam, tipo, essas coisas. Os casos vinham até eles. E, tipo, eles poderiam escolher ajudar ou não ajudar. Então, qual vantagem eles tinham de, tipo, ir lá e fazer a palhaçada? E daí, tipo, eles pagavam as pessoas pra fingir que tudo deu certo. E eu acredito porque, cara, na minha vida toda, muitas coisas aconteceram, tipo, não demonologistas, né, não demoníacas, eu acho. Mas muitas coisas aconteceram pra eu acreditar que essas coisas são reais. Eu acredito total também. Até porque tem muitos... Eles eram chamados para os negócios das palestras e, tipo, se mostravam mesmo. E também sofriam... como é que fala? Tipo, ataques, né? Como eles relatam lá nos livros. Sofriam certos ataques e tinha, tipo, provas desses ataques também. Até uma parte lá onde eles falam que estava voltando para casa no carro e aí sofreu um acidente, não sei o quê. Então, dá para você meio que ligar isso ao caso que eles estão envolvidos e que aquela coisa, seja lá o que for, tá meio que oprimindo eles ou querendo oprimir eles. Então, tem essa marca, né, neles, assim, física, tipo, dos acidentes que aconteceram. Então, eu também acredito, total. E o Ed, no filme, no livro Demonologistas, ele fala que desde criança ele teve essa questões de ver as coisas, né? E eles explicam as coisas, tipo, muito igual a gente já sabe que é tudo relacionado à energia. Tipo, as aparições, elas podem ocorrer tanto com energia humana, né, com a nossa aura, ou com, tipo, em dias igual hoje, tá chovendo e tem muito trovão, tem raio, tem muita energia. Podem fazer através dessas aparições. Inclusive, quando eles fazem através de... Eu acho que é através de energia da natureza, você sente um cheiro muito forte de ozônio. Então, galera, demônio tá aí, ó. Cheirinho de ozônio, você sentir. Mas eu acredito muito nos dois, não acho que seja inventado, não. Eu acho não nada, não. Essas coisas. Eu acho vamos falar assim, não tem outra palavra, tipo o poder, né, entre aspas, assim, dela muito interessante. Acho bem interessante. Dela sentir e aquela clarividência toda que ela tem, né, eu acho bem interessante. Sim. Eu acho também que o que ajudou as pessoas a pensarem, a duvidarem deles foram os filmes também, né? Porque no filme é óbvio que todo mundo dá uma aumentada, uma alimentada na questão. Aí ajuda, na real, né? poderia não ser assim. Tipo, pode acontecer muita coisa deles falarem de um jeito e no filme eles aumentam num grau que você fica, mano, fake demais. Ajuda a aumentar. Igual a Annabelle. Tipo, nada a ver. Eu sempre gostei muito lá no grupo, lá no nosso grupo que a gente tem, né, gente? Vocês que obviamente não estão no grupo, nos terrorzeiros, tem muita gente que descredibiliza
os Warren, né? Tem algumas pessoas lá no grupo que eu acho que eles são charlatões mesmo, que eles inventavam. Eu acho que a maioria das coisas que aconteceram realmente aconteceram como aconteceram, e algumas coisas eles aumentavam, sim, eles davam uma pincelada, uma inventada, mas eu consigo acreditar que realmente tinha alguns dons. Não acho que seja que nem os filmes mostram, porque os filmes eles fantasiam caralho, mas escutando a história da Laura sobre a Annabelle, que eu não conhecia, né? Então eu acho que eles dão uma fantasiada muito grande nos filmes, mas eu acho que os relatos reais, né, das histórias mesmo que aconteceram lá da década de 60, 70, 80, mais ou menos quando aconteceram, eu acho que eles são assim, tem seu grau de invenção, sim, são aumentados um pouco, mas tem as suas verdades, sim, eu não consigo, né, eu acho que também é porque eu meio que coloquei a Vera Farmiga como minha Lorraine, sabe? Então eu finjo que ela realmente é a Lorraine Warren. E eu gosto muito Amigo, da atriz, sim. eu li todo o filme. Eu não consigo enxergar ela como uma véia. Eu li todo o filme, não, eu li todo o livro. Todo livro que eu tava lendo, eu via ela e o Ed do filme. Eu não conseguia ver os velhos. Eu não conseguia ver os velhos. Cara, eles foram tão marcantes nesse papel que como eu, a Laura, a gente não consegue desvincular, cara. Não dá pra desvincular. Foi muito marcante. Mas parece que deixou melhor ainda a leitura do livro. Ver a Vera como Lorraine. Porque parecia, eu acho que parecia pra você que você tava vendo outro filme de Invocação, aí você ficou mais animada, assim, pra ler, eu imagino. Uhum. Tipo, eu gosto bastante. E aí, vou falando de Warrens, etc, e tal, eles têm envolvimento nesse caso que eu vou falar agora desse livro, né? Vou falar assim, pinceladozinho, assim, mais ou menos, o que aconteceu, que é Amityville, né? Que é uma história muito doida, muito clássica de terror. Eu digo tanto na literatura, quanto no cinema, quanto no geral, assim, quando você fala de histórias de casas mal assombradas e etc, no sobrenatural no geral. O que aconteceu? Essa história aconteceu lá, a que inspirou o livro, né, pelo menos. Aconteceu lá no final de 1975, né, um casal, o George e eu não lembro se é Katie ou Kathy, alguma coisa assim, eles se mudaram para uma casa lá em Amityville, que é uma cidade em Long Island, que é uma cidade perto de Nova York, né, um estado perto de Nova York, né, e aí, cara, eles conseguiram ficar na casa 28 dias, 4 semanas, e do nada eles abandonaram a casa. Eles estavam aterrorizados, falando que, tipo, acontece, assim, no livro, gente, você quer dar spoiler e tal, acontecem muitas coisas bizarras, acontecem muitas situações realmente de medo e que você fica muito tenso, mesmo sabendo que você só tá lendo, você não tá enxergando, você não tá vendo uma reprodução visual daquilo, você só tá vendo nas palavras. Mas assim, o Jay Anson, que é o autor desse livro, que escreveu sobre a história dos Lutz, ele colocou uma carga emocional muito forte, uma carga assim de tensão muito forte na história, que você fica muito envolvido em cada susto que tem, em cada passagem de um vulto que tem, em cada possessão que um dos membros da família tem, porque principalmente o pai, que é o George, ele fica muito possuído, certo? Ele tenta matar a família também. Então, assim, baseado no que eu li, né? Que aí eu vou entrar um pouquinho mais tarde na polêmica sobre esse livro, que é muito grande mesmo. E aí, antes deles morarem nessa casa, né, os Lutz, que eles moraram nessa casa em Amityville, que é uma casa bonita, inclusive, que eu amo essa casa, eu acho essa casa linda. Principalmente eu não sei se vocês já viram, depois vocês pesquisam, naquele encontro das duas janelas que forma uma cara meio bizarra. Eu acho lindo, que é umas duas janelas assim do porão em cima, não, sótão. O do sótão lá tem duas janelas e é muito, muito bonito. Depois vocês pesquisam aí na internet. E aí, antes de acontecer isso, eu acho que uns 2 anos antes deles se mudarem para essa casa, um cara chamado Ronald Defoe Jr., ele morava nessa casa com a família dele,
né? E ele tinha uns probleminha, ele era bem maluco mesmo. E aí, ele simplesmente entrou na casa dele, ele voltou da casa dele, ele tava num bar, ele tava bem perturbado, e ele matou a família inteira dele. Eu acho que tinha uns 5 ou 6 pessoas, inclusive no filme, tanto o filme original de 70 e pouco, quanto o remake que tem o Ryan Reynolds, eles mostram a cena inicial assim, esse Ronald aí matando a família inteira deles. É uma cena muito, muito boa. Pesada, mas boa, né? E aí, ele foi condenado, tudo certinho, né? E prisão perpétua, etc. No mesmo ano. E aí eles mudaram depois de 2 anos pra essa casa. E aí, o que acontece? Tem uma polêmica muito grande nesse filme. Desculpa, nesse livro e filme também, né? Porque virou uma adaptação depois no cinema. E essa história foi muito explorada. Essa história virou até livro, né? Que histórias que você escuta no dia a dia, além dos Warrens, enfim, que você escuta no dia a dia ou no passado, e uma história de possessão, uma história de casa assombrada que virou um livro. São muito poucos exemplos. Então, assim, ou realmente a história foi muito forte, realmente foi muito palpável, muito real, ou foi uma oportunidade de exploração. Assim, gente, o livro é muito legal, é muito gostoso, é um livro que você sente medo de verdade, porque parece que realmente está acontecendo. Tem algumas coisas meio absurdazinhas, assim, sabe? Tipo, estilo filmes de Invocação do Mal, que tem umas coisas meio bizarras, né? Só que é muito bom o livro. Porém, contanto, todavia, é meio fantasioso, sim. Tem umas viajadas, assim. Algumas coisas não fazem um pouco de sentido, sabe? Algumas cronologias, eu tô falando tudo errado hoje, desculpa, gente. Algumas cronologias que tem nesse filme não fazem muito sentido. É uma coisa meio... Tipo, gente, se eles fizeram isso, como que um dia anterior eles fizeram aquilo? Tipo assim, sem dar muito spoiler. Mas o que aconteceu? Uns meses depois, o Ed e a Lorraine, a Laura sabe, né, porque ela leu o livro, eles foram nessa casa com uma equipe de repórteres. Eles queriam fazer uma sessão espírita, né, para descobrir se havia ou não os espíritos presos na casa. E aí teve, sim, foi um circo, porque vários médios estavam juntos, parapsicólogo, muita gente se juntou com o Ed e com a Lorraine para fazer essa investigação. A família pediu para fazerem a sessão espírita. Isso, depois de, acho que uns 3, 4 meses que eles saíram da casa, que eles surtaram, né? E eles saíram da casa e logo depois eles pediram pra fazer porque eles estavam aterrorizados. E aí a Lorraine, que é clarividente, né, como a Laura falou, ela disse que ela sentiu umas entidades fortes, né, nessa casa e que eles não iam conseguir expulsar essas entidades porque elas eram muito fortes, muito macabras, vamos dizer. E aí os parapsicólogos que estavam junto, né, que era da Fundação de Pesquisa Psíquica Americana, eles disseram que eles levaram os equipamentos, porque esse pessoal do parapsíquico é aquele povo que a gente vê, tipo, em atividade paranormal, que eles entram na casa e com aqueles aparelhos científicos e tal. Eles disseram que não captaram nenhuma manifestação de atividades paranormais. Então, assim, esse caso, né, que você quiser acrescentar, Laura, você acrescenta, porque você tem mais informação de background disso. Esse caso ele é muito polêmico porque, tipo, de um lado a gente tem o Ed e Lorraine falando que tem assombração, os parapsicólogos falando que não tinham. O autor dessa história do livro, ele foi envolvido em várias polêmicas porque disseram que ele inventou muitas das histórias, ele estava concominado com o pessoal da casa, os Lutz, né? E, tipo assim, e o casal, tipo assim, antes deles mudarem, eles disseram que eles não se incomodavam com as histórias da casa, com o assassinato, que o Ronald, da família e tal, assim, mas os boatos eram assustadores. Eles até convidaram um padre para abençoar a casa no dia que eles se mudaram e tudo, só que não deu muito certo, né? E até o padre, aconteceu uma situação lá com o padre, ele até aconselhou os Lutz a não se mudarem para casa e tudo mais. E aí, eles sempre sentiram que tinha alguma coisa errada, eles sempre acordavam, tipo, 3h15 da manhã. A mulher falou que em várias ocasiões ela sentia alguém tocando ela e sentia um perfume muito estranho, que nem a Laura falou do ozônio, né, que você sente cheiro de ozônio quando tem uma assombração perto de você.
as coisas foram piorando, e aí o que aconteceu? O George foi possuído, né, como eu falei. E aí, tipo assim, pelo menos ninguém morreu no final, né, assim, e eles conseguiram largar a casa e tudo mais, só que, tipo assim, é muito doido, porque no final de tudo, o Ronald, que é o assassino da família, que 2 anos antes dos Lutz se mudarem, ele matou a família, ele acusou o autor da história e os Lutz, o casal lá que ficou 4 semanas na casa, ele acusou eles de fraude. Ele escreveu uma carta direto da prisão falando que a história deles foi falsificada, né, juntamente com o advogado, para fazer com que ele fosse, tipo assim, ganhasse uma história, ganhasse promoção em cima disso, né? Eles queriam lucrar com a tragédia disso. E aí foi muito, muito bizarro. Então, tipo assim, fica uma história muito, sabe, tipo, uma história inconclusiva, vamos dizer, né? E eles falam também que eles entraram em contato com o espírito de um índio, né, que morava lá que morreu lá na casa, dizendo que o local era amaldiçoado e era um antigo cemitério indígena, né, que a gente já sabe de muitas histórias de consagração de cemitério indígena que tem essas assombrações e tudo mais, né? E aí, tipo assim, gente, é muito conclusivo. Na parte cinematográfica, terror em MTV, horror em MTV, tiveram basicamente uns 10 filmes. Desses 10 filmes, eu acho que 1 ou 2 prestaram. O resto é tudo aqueles filmes horrorosos que saíam em DVD, sabe, em VHS, aqueles filmes ruins que ninguém assistiu, que no MDB é 2, 3 a nota. Aqueles filmes bem ruins que só... Aquelas bombas assim, tipo, maior que Hiroshima e Nagasaki. Tipo, muito ruim mesmo. E aí, é porque, tipo assim, não sei se vocês sabem, mas quando uma franquia de filmes eles não querem perder a licença das histórias, eles ficam criando vários filmes aleatórios, porque precisa de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, sei lá, lançar um filme novo, porque senão você perde os direitos. Então por isso que várias franquias de terror, a maioria é terror, tem tantas sequências ruins, tipo Hellraiser, Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica, MTV, tem várias sequências horrorosas, porque de tempos em tempos eles têm que lançar um filme novo. Mas enfim, gente, o livro é bem gostoso de ler e tudo. Se você desligar um pouquinho o cérebro e falar, não, ó, eu vou aproveitar essa história e vou fingir que, tipo, não é real, ou é real, sei lá, e vou aproveitar. E vamos também falar, que eu acho que o Douglas e a Laura concordam, que a Darkseid, ela arrasa nas edições, é uma edição muito... Nossa, demais, demais. Então eu gosto bastante. Inclusive, a versão que eu li há muitos anos atrás, é a versão vermelha com a capa da casa mesmo, então é mó bonita. E aí, eu acho que foi no final do ano passado, eles lançaram uma versão nova. Uma versão muito, muito linda. Capa cinza? Isso, muito linda. Eu acabei de ver aqui, eu queria comprar esse livro. Eu lembro da época que a gente ficou falando lá no grupo até, né? Eita, a Pandora aqui. Ai, meu Deus. Então, é uma capa cinza com um coisa vermelha, assim, um sangue vermelho. É muito linda mesmo. Sim. Eu queria muito livro de MTV, cara. Eu tô, tipo, há anos falando, vou comprar, e não comprei ainda. Quem quiser doar, os ouvintes, algum ouvinte aí. Doem pro Douglas. Por favor, gente. Como tá fazendo a caridade. Mas assim, eu gosto bastante. Aí, Laura, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, como você leu o relato dos Warren certinho, né? Se quiser acrescentar alguma coisa em relação a essa história, porque eu acho essa história muito boa, eu gosto bastante. O livro é muito legal. É diferente do livro, por exemplo, do Exorcista, que eu acho meio... tipo assim, é ok, né? A gente até falou semana passada bastante sobre o Exorcista, né? No episódio de cenas que marcaram a cena do terror e tal. Mas o livro do Exorcista não é tão assim. Eu gostei mais me entreteu mais. Me entreteve, nossa, eu tô falando realmente tudo errado hoje. Me entreteve mais a história de Amityville do que do Exorcista. Então, esse caso no livro Demonologistas, ele não é tão profundo assim. Tipo, eles falam algumas coisas que você até comentou no livro aqui. Eles comentam por cima, tipo, respondendo perguntas da palestra que eles fizeram, sabe? Falam na palestra, até falam que, tipo assim, mas eu ouvi falar que o padre do negócio não existiu.
Aí eles, o padre é meu amigo, minha filha. Tá achando o quê? E aí eles falam que eles foram chamados, eles primeiro foram lá. Aí o Jorge e a Kate estavam morando em outra casa, né? Com os sogros. Aí eles pediram pra, se eles fossem lá, que eles pegassem a escritura da casa pra eles. Aí eles foram lá primeiro, só o Ed e a Lorraine viram que tava, tipo, tudo do jeitinho do que eles deixaram quando eles saíram, porque é igual o Gary falou, eles saíram a pressas. Aí eles viram toda a casa e eles, pra sessão espírita, retornaram um outro dia, que ao todo tinha umas 17 pessoas. Aí tinha, tipo, a Lorraine de clarividente, mas tinha mais duas médiums no coisa, e eles declararam que metade das pessoas que estavam lá presenciaram ou tiveram alguma reação física na hora da sessão espírita, seja de palpitações no coração, esse tipo de coisa. É uma história bem doida mesmo. Eu acho que, tipo assim, ela pode ter verdade e tal, mas eu acho que o autor, ele se apropriou dessa história pra lucrar em cima e criar uma história juntamente com os Lutz, porque pra mim não eram muito santos, não. Eles viveram, mas eles quiseram também, tipo assim, a gente não viveu 4 semanas de inferno, a gente também agora vai ter nosso lucro com isso, a gente vai ter a nossa bonança em relação a isso. Mas é uma história bem polêmica que você, tipo, não sabe se é verdade, se não é. O livro, ele traz muitos detalhes, ele é bem gostoso de ler, você fica bem ativo na história, pelo menos eu fiquei. Mas, tipo assim, eu li esse livro já sabendo que, tipo assim, tinha uma polêmica por trás e tudo mais, então ficou uma coisa meio, tipo, será que eu tô lendo alguma coisa, tipo, ficção ou real? Porque, tipo, se fosse ficção, é uma ótima ficção. Se for real, é melhor ainda, porque a gente fica pensando, nossa, isso aconteceu. Mas é complicado, mas é um caso muito polêmico, que até hoje causa polêmica quando se discute sobre, né? Mas eu, Gabriel, pelo menos gosto bastante dessa história. E do livro também, o livro é bem legal, eu recomendo ler, inclusive nessa capa nova aí que a Darkseid fez. No livro do Demonologistas, o livro de MTV já tinha saído quando eles fizeram a palestra e tudo mais. É isso, o autor lançou muito rápido esse livro, muito rápido. Por isso que é uma coisa que na época se discutiu bastante sobre o oportunismo dessa situação, né? Enfim, agora, pra também falar um pouco de mais um caso e mais um livro envolvendo os Warren, né? Porque a gente adora eles. O Douglas vai falar sobre o 1977, o Enfield, né? Isso, que virou um filme também, que é o Invocação do Mal 2, que pra mim é o melhor filme da saga Invocação do Mal, é o Invocação do Mal 2. Sim, também acho, hein? Polêmico, mas aí quem concorda, respira. Quase quebrei o prato aqui. Ih, já começa assim. Nossa, Calma, Ed. Me deu um pisão no prato aqui. Corta. Guarda. Ai, cara, que merda. Calma aí. Eu me perdi todo aqui, gente. Calma aí. Respira, amigo, respira. Então, gente, esse livro aqui que eu vou falar agora é o 1977, o do Enfield. Vai falar sobre esse caso aí, que, como o Gali falou aí, é sobre o filme Invocação do Mal 2, que eles usaram, foi meio que 50% o livro e 50% a parte da vala, que lá, nessa história toda que a gente conhece. Mas vou dar uma resumida aqui no livro, falar um pouquinho resumido aqui pra vocês. Primeiro que ele foi, o autor dele é o Guy Lyon Playfair, é um autor aí conhecido de alguns livros já. É um livro também que é curto, não é livro grandão, ele tem 272 páginas, e ele é muito bom. Só que assim, no início do livro, o autor já vai falando que ele pode ter algumas coisas muito repetitivas. E realmente, ele acaba tendo muita coisa repetitiva, por causa dessa coisa de, como é que fala? Dos casos de poltergeist que vão acontecendo lá e não sei o que. Aí na investigação é a mesma coisa que eles vão investigar sobre poltergeist e acaba ficando repetitivo, mas não ficou chato não. Assim, pelo menos pra mim não ficou chato não. E a família é a família Hodgson, né? Hodgson, que é a mesma que né, eles
detalham essa família lá no filme também, os filhos, a mãe e tal. E o livro também foi feito pela editora Darkside, né, que aí é ótimo, como a gente estava falando aí já antes, é ótimo. Darkside podia dar inclusive não sei, né, fazer uma colaboração com a gente. Darkside. Maria. Vamos marcar ela lá. E assim, é ótimo, Darkside é ótimo, só tem livro bom e bonito também, né? E esse livro aqui não é diferente, ele é bonito pra caramba. Simples, mas é bonito, a capa em si também. E é um livro documentário, já que fala sobre a vida dessa família toda, que é assombrada por um poltergeist, que gera muita dúvida no povo de tipo, é verdade ou não? Fica sempre essa dúvida aí sobre esse caso até hoje, porque tipo, foram 3 anos nessa, né, de 77 até 79, nessa aí de investigação e não sei o quê. E o que contribuiu mais ainda para que isso aí ficasse meio que dúbio foi que as meninas, as filhas as garotinhas, né, elas ficavam fazendo certas coisas que geravam essa dúvida na cabeça das pessoas que estavam investigando. Então elas foram pegas no flagra em algumas situações, fazendo tipo barulho, né, jogando alguma coisa para poder fazer barulho dentro da casa, para simular o espírito, o poltergeist fazendo a ação dele lá. E aí ficou muito nessa de tipo, o pessoal questionar se era verdade mesmo ou não. Apesar de, na investigação também, eles terem encontrado coisas que não foram as meninas que tinham feito. Tipo, as meninas não estavam lá no momento em que aconteceram certas coisas, mas também elas fizeram isso. Então, geraram essa dúvida na cabeça das pessoas. Outra coisa também que o pessoal achou bastante foi que eles suspeitaram de ventriloquismo, sabe? Elas fazendo... Isso. É quando você usa fantoche, vai fazendo uma voz para aquele fantoche, vai mexendo com a mão e você vai fazendo uma voz específica lá. E aí eles suspeitaram disso da menina também, porque ela muda a voz, tipo a voz dela. A gravação, né? A gravação desse caso é muito famosa, né? Sim, demais. De voz e tal, eu lembro. Aham. Inclusive tem no YouTube, pra quem quiser assistir, tem no YouTube a história real, a entrevista das menininhas reais lá, e é bem legal. E ela muda a voz também lá na hora da entrevista. Então, ficaram com essa dúvida aí. Até no filme eles mostram, né, tem aquela cena que ela tá no sofá, a Janet, do cabelo curto lá, e eles meio que reduzem a luz, e ele não pode olhar pra cara da menina, né? O Ed, no caso, ele tem que ficar olhando pro outro lado. E, se eu não me engano, é isso. E aí ele vai fazendo as perguntas pra ela, e aí ela responde, só que com a voz do velho, daquele velho lá do filme. Bill Wilkins. É isso, Bill, isso aí. E aí ela vai tendo essa voz meio grossa, meio rouca, sei lá. E tipo, quando acendem a luz, quando acabam, a garotinha volta. E aí eles ficavam tipo, sempre, a gente só não pode fazer isso olhando pra ela. Então como é que a gente vai ter certeza se isso é real ou não? Fica muito isso, gente, muito essa dúvida. Eu acredito que aconteceu sim, mas as meninas podem ter feito alguma coisa realmente, mas sempre nesses casos assim eu falo, cara, deve ter acontecido realmente. Eu sempre vou pelo lado de acreditar, porque pelos fatos. É mais gostoso, também, né? E pelos fatos também, né, de investigação. 3 anos investigando o negócio. Tem realmente coisa na gravação do investigador lá, o Maurice Gross. Então, tipo, não ficaram só as dúvidas, mas isso aí meio que impediu que o caso fosse, tipo, 100% confiável, assim. Eu só tô lembrando da palavra aqui em inglês, tipo, 100% confiável. Reliable. Believable, eu ia falar believable. Mas isso aí. Então, né, mas é uma história bem interessante, né, que no filme eles souberam adaptar, tipo, se eles fossem fazer o filme só com a história do livro, tudo bem, ia ser bom também, só que eles souberam adaptar legal, usando o Valak, né, o demônio Valak, no caso. Então foi meio que 50% do filme a história de Enfield e 50% o Valak. Então, assim, gostei pra caramba do filme também. É o meu preferido também da trilogia.
E acho que é isso, né? Acho que não tem mais o que falar. Só que é bem bom. Quem puder aí, comprem o livro, porque vale a pena. Acaba ficando um pouquinho repetitivo os casos, mas assim, é legal. Isso aí não me impediu de terminar o livro. Eu li até rápido ele, não enrolei muito. E vale a pena. Quem quiser aí. E veja um vídeo também lá no YouTube da entrevista delas. Vocês já viram aqui? Não. O vídeo da entrevista? Já. É muito Não. bizarro. Muito bizarro. É bizarro? Esquisito. Eu vi só umas fotos, mas o vídeo não. Esse caso, ele é muito, como o Douglas falou, ele é muito contestado, né? Porque tem várias provas de que aconteceu mesmo, mas tem outras, umas incongruências na história que fazem você ficar pensando, porra, isso daí não aconteceu mesmo, é uma farsa, eles estão inventando, sei lá. Total. Entendeu? Eu gosto bastante. E principalmente do filme, quando tem a parte do Can't Help Falling in Love. Eu amo essa parte. Não muito boa, muito boa. Eu gosto demais também. É um demônio cantor. Eu amo muito essa parte do filme. Mas enfim. Patrick fazendo tudo, né? Patrick Wilson aí fazendo tudo. Sim, fazendo tudo. Deu nome na cantoria. Sim, total. Ficou melhor que o... Mentira, aí também não. Por favor, né? Não tem como, né? A voz daquela não tem como. Voz do Elvis, no caso, né? Uma vozeirão. Sim. E agora o que? Matheus vai comentar de algum? Vou falar só um pouquinho. Pode ir. Então, eu ainda não terminei de ler o meu livro, mas eu vou recomendar ele mesmo assim para vocês. É o Drácula, a versão da Darkseid. E essa versão, além de retratar a história do Drácula, do Bram Stoker, ele te passa todos os diários pessoais dos personagens. Então, além dele te passar a história, ele também vai te dar uma versão mais pessoal da visão dos personagens na história. Ele te dá o diário do Jonathan Harker, o diário da Mina, da Lucy e do Dr. Seward. Ele também te dá todas as notas de rodapé de cada um dos diários. E além de toda a história completa, ele mostra algumas versões do vampirismo na cinematografia, como Nosferatu, o Drácula do Bela Lugosi, o Vampiro da Noite de 58, o Drácula de 92, e esses filmes são uma adesão à história do Drácula, porque cada um traz uma versão do vampirismo. Então esse livro mostra ser, para mim, bastante completo na história do Drácula. Ele é cheio de informações pessoais dos personagens. Para quem gosta da história do Drácula, é uma boa leitura. Ele tem 572 páginas, é praticamente uma bíblia do Drácula. E o filme original de 1931 é o clássico, original com Bela Lugosi. Então, para quem gosta de filmes vintage, de terror, assim como eu, é uma boa recomendação. E o visual desse livro é perfeito. A capa dele é preta, representando um couro com um morcego em detalhes dourados. E as bordas das páginas dele são todas em dourado. Então é tipo um visual de uma bíblia mesmo. Ficou muito bonito. E essa é a minha recomendação para vocês. Esse livro tava na minha lista de livros que eu tava querendo. Porque ele é muito bonito mesmo. E a versão da Darkseid, ela te dá como um brinde uma estaca de verdade. Enorme. Então é muito bonito. E falou do Bela Lugosi, tem a música aí pra quem gosta, né, gente, de banda gótica e tal. Tem aí Bela Lugosi, Marcele. Bela Lugosi do Bauhaus, que é uma banda bem boa. Tem várias, né? Mas pra quem gosta aí, vale a pena aí dar uma escutada. Amigo, por que você não fala do Grimório? Falei do Grimório. O Matheus vai tacar o Grimório na cabeça do Gali. Não, gente, é porque assim, eu vou explicar. É porque eu tava querendo comprar um livro e o Gali encheu meu saco por causa disso, tá ligado? Aí quando eu finalmente comprei, ele ficou enchendo muito mais o meu saco. Ele fingiu que ia comprar uma teia de aniversário, de Natal, de qualquer coisa. Gente. Nunca veio aí ele disse que ia comprar esse livro pra mim e eu acreditei.
Mas Gerou uma era esperança mentira. aí, gerou uma esperança. O Matheus quase entrou em É. depressão porque o Galho mentiu pra ele. Pra vocês Foi comigo. verem como é conviver com essa pessoa aqui, nesse Eu sou podcast. apenas um neném inocente e muito bonzinho e muito legal. E eu só sou engraçado, gente. Eu gosto de zoar com as pessoas. Quem que vai Quem não te avisar? conhece que te compre. Eu gosto de tirar um sarrinho, principalmente com o Matheus Carvalho. É um amor dos dois desde quando? Desde Ó, eu vou precisar avisar 19. vocês que existe uma linha muito tênue entre o amor e ódio. Ah, Aham. O meu só fica no ódio. Tem ódio mesmo. Eu vou pegar a estaca e vou coisar a estaca no Matheus Carvalho, a estaca do Drácula dele. Tá bom. Tente. Ai, gente. Mas enfim, mas é bem legal. Eu gosto bastante da história do Drácula. Eu dei pra minha amiga de aniversário agora em janeiro o livro do Drácula que ela queria ler e ela mostrou fotos, ele é realmente muito lindo. Tem 2 edições, né, Matheus? Tem a edição preta Uhum. e tem a edição original, que é aquela amarela, né? Que é muito linda É. também. Eu lembro da amarela. É bem bonito mesmo. Eu A- acho essa amarela versão que eu tenho mais completa, por causa dos diários e das notas de A outra não rodapé. tem? Não que eu saiba. Ah, porque ela é a primeira edição, né? Acho que sim. E você Mas, viu que olha- ano passado teve uma... como que eu vou dizer? Uma campanha da tradução... Eu não sei se eu tô enganado, mas a tradução de Drácula direto do russo, do ucraniano, sei lá qual que é a língua, e aí tinha algum... Era do Drácula que teve uma campanha ano passado que era uma tradução diferente, tinha mais conteúdos do que a versão da Dark Side, ou eu tô muito louco, eu tô confundindo com algum... devo estar confundindo com algum outro clássico do terror também, não sei. Isso eu não sei. Não ouvi falar nisso. Dizer, espero ter ajudado. É isso, né? Eu não sei se foi o Drácula. Ah, peraí, Ai, que eu gente. achei, calma aí. Poderes das Trevas. Os Poderes das Trevas de Bram Stoker. Campanha de financiamento coletivo da versão sueca de Drácula, publicada como folhetim entre 1889 e 1900, com o dobro do tamanho da edição britânica. Aí, eu tô lembrando disso agora porque lá no meu grupo do Cine, há um bom tempo atrás, foi ano passado, como eu vi aqui, teve essa campanha, né? Que é uma versão estendida do Drácula, que é traduzida direto do sueco. E aí teve isso daí, ela muito, muito linda. A foto, desculpa, a capa é uma capa preta com umas travas de portas, assim, com fundo vermelho. E uma foto, assim, tipo foto de... Ah, eu tô como vendo fala? aqui. De túmulo, tá vendo? Tô vendo Uma aqui no foto de Google. túmulo do Conde, né? Do Conde Vlad. E é uma bonita isso daqui. E teve se você apoiasse esse projeto aqui, tem vários brindes e tal. Não sei que vias que levou esse projeto, porque ele já acabou, né? Eles conseguiram aqui R$216 mil para fazer esse projeto aqui. E bem legal. Agora que o Matheus falou, eu lembrei disso daí. Eu falei, nossa, será que deu certo? Gente, vocês já leram também, eu acho que sim, né? Mas alguns daqueles graphic novels da Dark Side? Eu tenho Witches. Ah, eu tenho também. Foi o primeiro que eu comprei. Ah, é? deles. Aham. Nossa, eu quero comprar outro, gente. Só que até agora eu não veio, não. Mas é muito gostoso de ler eles, né? É muito. Não sei, gostosinho de ler, cara. Eu ganhei essa eu versão tenho- do Witches em inglês. Um carinha de um grupo Ah, e tal. Ele falou que não queria mais e tal. Eu falei assim, então manda pra mim, eu pago o frete. Aí ele me mandou, aí eu tenho o nossa, ele é muito Witches bom. aqui em inglês, mas eu não tenho as continuações. Cara, Tá. os livros da Dark Side são todo uma... Além da leitura, é Estética. toda uma experiência, sabe? Tipo assim, a gente sempre fica falando, não julga o livro pela capa, mas a gente sempre vai julgar o livro pela capa, porque a gente vai pensar, nossa, Uhum. eu queria muito ter esse livro na minha estante, porque esse livro é muito bonito esteticamente, não sei o que, a história pode ser podre, mas o livro é bonito esteticamente, você vai ficar, meu Deus. E a Dark Side entrega, além do bom conteúdo, né, que o conteúdo deles é muito bom, eles entregam toda essa experiência de você receber o livro, de ter brindezinho, livros de serial killer, vem com uma fita igual aquelas que tem cenas de crime,
é incrível. Falou Darkseid. Apesar de eles Contato terem pode horrorizar. uma tradução meio duvidosa com algumas coisas, e às vezes eles não seguirem com algumas continuações, que eles param de lançar a continuação de livro do nada, mas tudo bem. Eu espero que a Darkseid discute, a gente vai marcar eles em todas as divulgações desse episódio, porque eu quero que eles deem um alôzinho aí pra gente, e quero que eles patrocinem a gente. Inclusive, talvez essa minha fala vai ser o sneak peek do próximo episódio. Pra ver se a gente consegue. Falou Darkseid, por favor. A Darkseid dá uma patrocinada aí pra gente. Pra quem sabe tiver um Grimório 2, Matheus Carvalho consiga na faixa, né? Pra não ter que implorar pra ele. Não, olha. Implorar, olha o que ele Implorou, fala. cara, pelo amor de Deus. Tá bom. E aí, vamos ver, né? Quem sabe o Darkseid gosta Gente, do nosso... não, já pensou? Não, ela Vou nem pensar precisa, ela muito, precisa dar uma moral pra gente, cara. A gente fez um episódio Praticamente sobre uma livros propaganda que de viraram. prazo, Todos os livros que a gente falou aqui é edição Darkseid. Ô, Darkseid, vamos lá, né? Minha Literalmente filha. todos. Não vou nem pensar muito. Vamos deixar acontecer naturalmente, igual que ele Ó, falou. não, deixa eu falar aqui. Gato, você vai botar isso aqui no sneak peek, ó. Darkseid, escuta. Contato podehorrorizar@gmail.com. Você pode falar com a gente lá pra mandar pra gente os livrinhos, que a gente faz um episódio especial de reviews dos livros que você mandar pra gente. Mas precisa ser 5 livros pra não ter briga entre os oradores aqui. Eu passo o endereço dos 5 oradores. Ela faz a divulgação dela, é isso. Mas é isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Não, por mim Não, pode meu era só encerrar, isso. que eu tô morrendo de fome, galera. Eu queria perguntar pra vocês quais são os próximos livros que vocês pretendem ver. Então, eu tô querendo comprar mais um graphic novel, ou então esse aí do MTV mesmo, que eu tô há anos já pra comprar e não compro. Mas de terror, vai ser esses que eu tô querendo. E vocês? Se for ver de terror, eu quero ler muito livro que foi lançado, eu acho que foi 2020, se eu não me engano, e que foi lançado no Brasil ano passado. Eu tenho a versão dele em inglês aqui, lá da época de 2020, que é o Exorcismo da Minha Melhor Amiga. E eu, de terror, eu acho que eu também quero ler o MTV, mas como eu não vou comprar agora, eu vou ler, eu acho que o caso do Ted Bundy. Boa. Eu quero ver se eu quero adquirir o livro A Rainha dos Condenados, da Anne Rice. Isso é muito interessante. Só livrão, hein? Tem uma Só livro de versão nova qualidade. dele? Oi? Tem uma versão nova dele? Como que chama putz, tem Rocco, né? Quê? O quê? Se tem uma versão nova do Rainha dos Condenados pela editora Se Rocco. lançou, não que eu saiba, eu quero comprar o livro original mesmo. Não, lançou uma versão nova com uma capa diferente. Uma capa mais bonitinha, que é a Rainha dos Condenados com umas asas, assim. Eu vou ver se acha que eu te mando. Ah, eu tô vendo aqui. É uma versão nova. Ah, essa daí mesmo que eu quero. Que seja melhor que o filme, né? Porque Não, mas o livro é completo. Ele fala a história, a origem dela mesmo, né? Entendi. como tudo aconteceu. É mais uma versão como se originou o vampirismo no universo da Anne Rice. Entendi. Tadinha, né? Descansa em paz. E ela, o último livro dela não encerrou nada, né? Porque ela lançava 1000 livros das crônicas vampirescas e, tipo, ia vários livros. E aí ela faleceu e o último livro ficou aí, né? Tipo, solto, né? Uhum. Triste mesmo. Inclusive, o livro tô vendo aqui o do MTV, a versão nova, né? Tá caro pra caralho, gente. 54, eu ia dar de presente pra alguém aqui, mas não vai rolar não, viu, gente? Desculpa aí, não vou ganhar do aniversário. A fake que ele ia dar de presente. A fake. Eu ia dar sim, mas não vão ganhar porque tá muito caro, eu não vou gastar R$54,90. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o meu livro aqui de casa, vou dar pra alguém aí, vou fazer um sorteio. Vem aí. Nossa, agora não. Bom, gente, então, e também aí tem, além do livro
livro que a Laura falou, que é o Demonologista, assim, outros 2 livros do Ed e da Lorraine lançados pela Dark Side, nossa nova patrocinadora, e é o Vidas Eternas e o Lugar Sombrio. Algum de vocês já leu? É um com a capa roxa e um com a capa preta. Não, mas eu queria tá Dark Side. Entendi. Tipo, Dark Side, vai ter que mandar pra gente mesmo. Falam que o primeiro é bem melhor que os 2, mas os 2 também são legais. Mas é porque são histórias, acho que únicas, né? Não são vários em um. Mas entendi. Alô, Dark Side. Completa minha coleção. Com essa nova novidade, que agora somos patrocinados pela Dark Side, tá? É em primeira mão pra vocês. Eu queria agradecer por todo mundo que escutou esse episódio. Foi muito gostoso, ainda mais pra nós que também somos leitores, além de assíduos de filmes, nós somos leitores, amamos ler. Nossa, eu não sei o que eu sou sem ler, cara. Eu amo sei que eu sou também sem um livro, cara. Nossa, é difícil quando a gente não consegue comprar aquele livro que a gente quer. Nossa, é bem foda. Então, eu queria agradecer. É mais difícil ainda quando alguém vem encher o saco. Supera, Grimório 2 eu te dou. 2 eu te dou, pode deixar. Eu levo pessoalmente aí em Campina Grande, sei lá onde você mora. Enfim, então obrigado, gente, por escutar mais um episódio. Esse episódio foi bem especial. É um tema que a gente gosta bastante de conversar. A gente não tem muita oportunidade porque é um tema muito específico, né? Mas enfim, comentei o que vocês acharam do episódio. Às vezes, se vocês quiserem uma parte 2, a gente fala de algum livro específico. Uma ideia muito legal é a gente pegar um livro, nós lemos o mesmo livro e comentarmos sobre isso. O que vocês acham da ideia? Mas a gente faz depois que a Dark Side enviar pra gente um livrinho. Isso, a Dark Side vai enviar o primeiro livro da nossa parceria e nós 5 vamos ler, né? E aí vai ter a primeira resenha de livros aqui no pod, porque nós somos versáteis. Pelo menos no podcast nós somos versáteis. Então... na vida também. Ah, meu Deus do céu. Na vida não. Passo fora. Mas enfim, Meu Deus do céu. Tô morrendo. Então a gente vai fazer esse episódio especial aí bem pra frente, mas quem sabe aí vem aí com a gente. Então muito obrigado por escutar a gente. Se inscrevam no nosso canal, em todas as redes sociais, YouTube, Insta, TikTok, etc. Pode horrorizar, né? E deixa seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado por participar. E é isso, gente. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.